coisa boa poder estar aqui novamente com você, para juntos, assentados, aprendermos aos pés de Jesus. E hoje, com a continuidade aí da parte 2 de No Caminho da Adoração. Porém, agora na alegria. No vídeo 1, vou deixar o link aqui para vocês, nós falamos sobre adoração no momento de tristeza. E hoje no momento de alegria. E aí você vai falar, como assim? No momento de alegria, eu vou ter perseguição? Sim, perseguição é uma das coisas que vai acontecer quando você estiver no caminho da adoração, mesmo em momentos felizes. Eu te digo mais, que principalmente nos momentos felizes. Sabe, a sua alegria em adorar a Deus, ela perturba quem está ao seu lado e não tem a presença do mesmo Deus que você tem. Sabe, eu vou falar hoje sobre o rei Davi. Falando sobre Davi, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que eu estou querendo falar. Davi era um rei que amava a Deus. E que um tempo atrás ele quis buscar a arca de Deus, mas aconteceu um acidente e ele então deixou que a arca ficasse no meio do caminho em Obed-edom. E na casa de Obed-edom. E aí ele volta para Jerusalém. E num determinado período ele fala assim, nós precisamos da arca, porque a arca representava a presença de Deus. E então as pessoas começaram a dizer que a arca estava na casa de Obed-edom e que o mal havia passado e que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada com a arca de Deus. Então Davi junta as pessoas e vai em busca da arca da presença de Deus. Quando ele volta, era um rei muito feliz, porque nós somos escolhidos de Deus nessa terra. Todas as pessoas, são os escolhidos de Deus. Porém, alguns atendem o seu chamado e outros não vão ouvir o seu chamado. E Davi ouviu esse chamado e ele ansiava pela presença de Deus. E quando ele, como rei, ele chega na cidade, em 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 16, sucedeu o quê? Entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi, que ia bailando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Gente, imagina essa cena. O rei, ele não vinha na sua carruagem, nos seus cavalos, não. Ele vinha dançando no meio do povão e ele se despojava da sua posição de autoridade naquele momento diante de Deus, porque ele entendia que aquilo tudo era dado por Deus para ele. E ele adorava a Deus verdadeiramente. E ele vinha, a palavra fala que ele vinha saltando e dançando. Imagina um rei no meio do povo saltando e dançando. E aí, pela janela, lá estava a sua esposa. Que esposa maravilhosa, né? Enquanto ela tinha um marido temente a Deus, ela o desprezou. Porque quando ela olhou pela janela, ela não viu aquele rei na postura de rei como ela ansiava, porque ela era filha do rei Saul, o rei que veio antes de Davi. Ela viu um servo de Deus, no meio do povão, adorando a Deus, independente do seu título. E então a palavra fala que ela o desprezou. Quantas vezes nós somos desprezados por adorar a Deus? Quantas vezes alguém falou com você, gente, eu não acredito. Menina, você tem inteligência, não é possível que agora você está crendo nessa palavra de Deus também, você também vai ficar andando com a Bíblia aí pra cima e pra baixo? Aí eu não acredito que você agora faz parte desse povo que fica adorando, cantando, fala outras línguas. Eu vou te falar, você tem que ter sabedoria para isso. As pessoas nos criticam em cima dos títulos. Você é uma pessoa formada, você é uma pessoa de bem, você não precisa disso. Era isso que Mical estava querendo dizer para Davi ali naquele momento. Aí a palavra do Senhor fala que Davi foi lá, fez o que ele tinha que fazer, colocou a arca no lugar, juntamente com os sacerdotes, e voltou para sua casa no versículo 20. Voltando Davi
para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Hoje, quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se aos olhos das servas e dos servos. Como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Olha o que essa mulher falou para o seu esposo, que era um rei. Ela queria que ele fosse o rei imponente diante dos servos e das servas. E ela esqueceu que ele era rei dela também, né? E então ela criticou, como se você misturou lá no meio da balaiada, você estava lá igual o povão mesmo, você não tinha postura de um rei. Olha o que ela falou, que honrado você foi hoje, hein? Que honrado você foi e que sem vergonha de estar hoje aos olhos dos servos e das servas, como um sem vergonha qualquer de vadio. Meu Deus! Porque ele dançava e adorava. Sabe? Nós temos pessoas que muitas vezes são as pessoas que estão mais próximas de nós, que vão ferir, tentar ferir o seu coração e vão tentar tirar e distrair, tirando a sua atenção para que você não seja verdadeiro adorador. Porque a sua adoração, ela incomoda o inimigo, sabe? Quando você está passando por lutas, como nós vimos lá, a Ana, cheia de distração, passando por lutas, mas focada na tristeza. Esquecendo, ela estava no lugar de adoração, no caminho da adoração, mas esquecendo verdadeiramente de adorar. E aqui Davi, olha que diferença, Davi ele desceu da postura que ele tinha de rei e foi lá embaixo buscar a arca junto com o povo e veio dançando no meio daquele povo, com grande alegria. Sabe, não importa o título que você leva hoje, não importa o dinheiro que você tem na conta, sabe, não importa o que aqueles que estão na janela te olhando, porque muitas vezes os que estão na janela nos olhando não são os que estão longe, são os que te conhecem. E eles que vão te ferir. E não se importe com essas pessoas que estão na janela só para te criticar e te desprezar. Continue adorando a Deus. Continue sendo esse servo de Deus que retira seus títulos e lança aos pés de Deus. E fala, Deus, tudo isso é seu, foi o Senhor que me deu. Nada disso que eu tenho, minha família, meu marido, minha casa, meu carro, meu título, meu trabalho, nada disso eu teria se não fosse pelo Senhor. Eu estou falando aqui para os verdadeiros adoradores. Me entendam. Aquele que ainda não consegue adorar, ele não vai conseguir entender essa mensagem. Porque muitas vezes as pessoas se alegram com a força do seu braço. Eu consegui, eu venci, eu posso, eu que fiz. Sim, claro, Deus não veio na terra fazer para nós a nossa parte, não é assim? Davi foi rei, foi ungido rei, mas ele passou tanta luta, ele foi perseguido pelo rei anterior, ele foi perseguido para a morte, mas ele fez a parte dele. Ele adorou a Deus e ele fez o que ele tinha que fazer. Ele ia às lutas, ele ia à frente das batalhas. Deus não desceu à terra e foi lá fazer para ele. É claro que nós temos o que nós temos porque nós fazemos, sim. Mas porque nos foi dada essa graça de ter a oportunidade de executar uma tarefa, me entende? E ainda assim foi te dado o ar que você respira, a força que você tem, a vida que você tem, para que você cumprisse essa promessa, né? Para que você buscasse esse sonho de verdade. E olha o que Davi, então, respondeu para ela. Ah, como eu amei essa resposta. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai. Porque Deus desprezou o pai dela, porque era um rei que não era segundo o coração de Deus. Aí ele mostrou para ela assim, olha, com todo o seu título, com todo o título do seu pai, foi Deus me escolheu para colocar no lugar do seu pai. E é a esse Deus que eu estou aqui servindo. E olha o que ele falou. Ele me colocou antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor
que me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilacerei, ou seja, me humilharei, me despojarei do meu eu, aos meus olhos, aos olhos das servas, de quem falastes, delas eu serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Gente, ele respondeu assim, olha, sabe, eu tô ali, olha, adorando perante o Senhor que me escolheu. Seja doido por Deus, seja louco por Ele. Sim, adore a Ele. Não, quando eu falo adorar, eu vou além de você colocar um louvor alto dentro da sua casa. É claro que você pode colocar sem incomodar o vizinho, ter o seu momento de adoração. Mas adore a Deus em gratidão por tudo que Ele te deu, por tudo que Ele faz por você. Anseie pela presença de Deus, como Davi ansiava. Como um rei, ele já tinha tudo, o reinado já estava ali com ele. Não, mas ele falou, eu não quero reinar se a presença de Deus não estiver aqui. E ele então tirou um tempo para ir lá buscar a presença de Deus, que era a arca, e trazer para dentro da sua cidade. E entrou ali sem divisão de nomeação, sem divisão de eu sou rei, você é servo. Ele entrou como somos todos iguais agora perante a Deus. E é perante esse Deus que eu me humilho e que eu me coloco lá no pó mesmo. Ainda falou mais, sabe, essas servas que você está vendo aqui, elas vão me honrar. Sabe? Sabe o que que significa? Que muitas vezes nós não vamos ser honrados pelas pessoas que estão muito próximas de nós. Não se assuste quando isso acontecer. Muitas vezes nós vamos ser honrados pelos de fora. Como diz aqui, Davi falou com a mulher dele, essas servas vão me honrar. Como diz, você não me honrou, mas elas vão me honrar. Né? E Mical, ela teve ali aquilo que o Senhor quis para ela. Ela não teve filhos. Por isso, por este motivo, por ter falado da verdadeira adoração de um rei. Nós somos ungidos de Deus nessa terra, sabe? E eu espero que você retire de você todos os seus títulos, que você adore a Deus na sua essência e que você cumpra aquilo que está escrito na palavra que diz: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos juntos ser estes verdadeiros adoradores. Eu e você, nós podemos ser adoradores. Deixa Deus fazer parte das suas tristezas, como fez com Ana. Deixa Deus fazer parte das suas alegrias, como fez com Davi. Mas não se distraia pelos que te perturbam, na tristeza ou na alegria. Não se preocupe, sempre vai ter alguém ali, inspirado pelo inimigo, para poder te distrair e não deixar você derramar a sua verdadeira essência diante do trono de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa compartilhar essa palavra e que muitas outras pessoas possam também derramar o verdadeiro cheiro da presença de Deus na vida deles e da adoração a Ele, em nome de Jesus. Fique na paz, Deus abençoe sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.